Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite num bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom. Tanto chopp gelado, confissões à beça. Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar e acabava em samba? Que é a melhor maneira de se conversar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um programa Mudando de Conversa aqui na nossa Vale TV. Esse programa que trata de música popular brasileira. Toda a história da música popular brasileira, desde o finalzinho do século XIX, início do século XX, mostrando e trazendo os compositores que durante todo esse tempo ajudaram então nessa construção, nessa formação da música popular brasileira. Então estou aqui com meu grande amigo Vani Hoffman. Vani, como está? Tudo na Santa Paz. Tudo. Como estava a semana? Legal, tudo bem. Então, que bom. Tocando em frente. Isso aí. Como diz o cara, eu ando devagar porque já tive pressa. Então, estou levando a vida, né? Que bom. E tu sabe que eu comentei contigo, né? Que nessa semana eu tive o privilégio, né, de participar do encontro dos ex-cantores, ex-canarinhos do Pio XII. Opa! Maravilha. Canarinhos do Pio XII foi um coral infantil criado no Colégio Pio XII, né, na década de 70, 74, 75 ali, e onde eu participei. Então a gente reuniu o pessoal daquela época, veja só, né? Que legal, quanto tempo atrás isso? Nossa, quase 48 anos atrás. Né? Tu tinha lá teus 10 anos? É. Então nos reunimos e fizemos então esse encontro, né, de confraternização, que foi muito bacana, né? A gente relembrar aqueles tempos, né? E que coisa assim boa a gente ter esse privilégio de encontrar amigos de infância. Amigos de infância. Então lá do coral Canarinhos do Pio XII, né? E o Vani também participou do coral do Pio XII anterior aos Canarinhos. Verdade. Que era um coral que eu me lembro que tinha assim rapazes, tinha crianças, adolescentes, sim, rapazes e senhores, adultos, né? Que fazia aquela mistura de vozes, né? E também muita saudade daquela época. Eu estudava no Pio XII e nós tínhamos lá o saudoso irmão Patrício. Puxa vida, ele ensaiava e nós íamos tocar nas missas, enfim, né? E como tu falou que era um coral misto de vozes masculinas, então os meninos tinham a primeira e a segunda voz e os homens eram o tenor e o baixo. Essas 4 vozes que o irmão Patrício, então... E era muito legal a gente tocar. E tem um detalhe que há pouco até lembrei contigo, né? Um hábito que ele tinha para amaciar nossa voz. Imagina, tu sair às 8 horas da manhã para cantar. Sim. Né? Então a gente chegava, ele dava uma balinha de hortelã para cada um, para a gente ir lubrificando um pouco a voz. Depois a gente se posicionava tudo, né? E ele dava os sons da... Então, assim, mas que legal que eu teve a oportunidade de rever os teus parceiros. E eu me lembro desse coral, porque meu pai e meu tio participavam desse coral, na parte dos adultos. Teu pai deve ter cantado comigo. Isso, com sim. certeza. E gravaram um disco, né? Sim. Em vinil, tem um long play, um LP em vinil. Nós temos em casa esse disco. Podemos um dia trazer no programa e mostrar para o nosso público, né? Com certeza. Isso foi no final da década de 60, eu acho, né? Eu teria que fazer umas contas aí, mas eu acho que foi, né? Os Canarinhos foi em 74, o coral foi anterior, Foi né? anterior. Então, naquela época, gravaram um long play, veja bem, né? Interessante. E que interessante, se um dia a gente quisesse realmente reviver algumas coisas de corais, tu tem do Pio XII, eu tenho outra relíquia que eu tenho comigo, eu tenho do coral Júlio Kuntz. Olha só. Do tempo do Osório Stoffel, regendo o coral Júlio Kuntz. Então, quem sabe um dia a gente faz isso. Vamos fazer isso, né? Com certeza. Reviver um pouco dessa história daqui também, claro, né? Claro, na nossa cidade, que é muito importante. E no nosso programa a gente sempre procura trazer a cada programa um compositor diferente, um compositor que fez parte então da história da música popular brasileira. E hoje a gente traz um compositor que não é muito conhecido do grande público, né? Que é o Joubert de Carvalho. Joubert de Carvalho. Não é conhecido do grande público, mas fez músicas belíssimas e cantadas até hoje. Sim, muito sucesso que o cara fez na época, né? E até, de repente, não é tão conhecido porque ele nasceu em 1900. Sim.
entende? Foi muito tempo lá, e ele pegou então as primeiras gravações, aquela época que nós falamos em outros programas sobre a época de ouro da música, só que ele era assim muito diferenciado, ele estudou medicina também, então ele misturava muito bem essas duas funções, né? E ele gostava muito de músicas mais clássicas, músicas mais elaboradas, não era assim tão sambista, né? Mas ele fez muitos clássicos, e ele morou em Uberaba. Depois, então, para que a família estudasse, eles foram para São Paulo. O pai dele queria dar estudo para o pessoal, né? Eles foram morar em Brás, em São Paulo. Ele já trouxe uma música que ele tinha feita lá em Uberaba, com 10 anos. E daí estava se instalando um hospital. E ele mostrou aquela música para o pai dele editou aquela música, né? E aquela música ele colocou o nome de Cruz Vermelha. E o pai dele vendeu, e com a renda foi toda em benefício do hospital. Que bacana. Que legal. Mas mudando de conversa, vamos continuar a nossa conversa, o nosso bate-papo, é claro, falando sobre o Gilberto de Carvalho, grande compositor. Mas vamos já apresentar uma música aqui que a gente trouxe para o público. Música acho que é bem conhecida, né? Faz parte aí da história também do carnaval, das músicas de salão de carnaval, as marchinhas de carnaval. E inclusive essa música vale colocar um pouquinho da origem dessa música. Sim, claro. Né? Ele já estava pelo Rio de Janeiro, já era conhecido, né? Ele foi para lá, então, estudar, já era conhecido, enfim. E ele, caminhando um dia, numa calçada, passou na frente de uma loja, e o cara chamou ele, conhecia ele, né? Puxa, deixa eu te mostrar uma nova gravação que tem aqui. Ele ouviu, né? Mas quem é essa moça? Daí o cara olhou para o lado, tá aí, ela tinha acabado de chegar. Tá aí. Tá aí. Então, mas quem é? Carmen Miranda. Carmen Miranda. Com 20 anos, chegou, e daí ele ouviu o disco e tal, e ele gostou, né? Disse que tinha uma presença muito legal, tinha muita influência, era legal, sensibilidade para cantar. Ele até brincou, embora desafine um pouquinho, mas ela é muito boa. Sim. No outro dia, ele já apareceu com a música para ela gravar. E a música se chamava Eu Fiz Tudo para Você Gostar de Mim. Né? Esse era o nome da música. E dela gravou, tá aí, eu fiz tudo para você gostar de mim. E virou Tá Aí. Então tá. Então tá aí para nós cantar. E uma curiosidade, né? Naquela época era comum os cantores, né, quando gravavam um disco, vender assim, Vani, 1000 cópias. Normalmente assim era considerado uma quantidade boa na época. Sim, né? na época sim. Ali 1920, 1930. 1000 cópias era uma quantidade boa. E a Carmen Miranda, com essa música aqui do Gilberto de Carvalho, música para você gostar de mim, tá aí, gravou, lançou um disco, vendeu 35 mil cópias. 35 mil cópias. 35 mil cópias. Foi um sucesso assim extraordinário para aquela época. 35 mil sim. Algo fabuloso. Exatamente, fora da curva, né? Isso, né? Como se diz. Né? Ok, então vamos... Então eu fiz tudo para você gostar de mim. Vamos lá. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo não. Você tem que me dar seu coração. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo não. Você tem que me dar seu coração. Meu amor, não posso esquecer. Se dá alegria, faz também sofrer. A minha vida foi sempre assim, só chorando as mágoas que não tem fim. A minha vida foi sempre assim, só chorando as mágoas que não tem fim. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo não. Você tem que me dar seu coração. Essa história de gostar de alguém
já é mania que as pessoas têm. Se me ajudasse Nosso Senhor, eu não pensaria mais no amor. Se me ajudasse Nosso Senhor, eu não pensaria mais no amor. Daí eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo não. Você tem que me dar seu coração. Daí eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo não. Você tem que me dar seu coração. Grande sucesso, né? Grande sucesso. Quem participou desses bailes de carnaval, de salão, né? Sim. Com certeza vai lembra dessa música aí que era... Quantas vezes saímos fazendo aqueles trenzinhos dentro do salão e tá tá aí. Estava sempre no repertório Sempre. bailes carnavalescos. Sempre. Música de Gilberto Carvalho. Que é o nosso compositor de hoje. E aquela coisa assim, a rapidez que ele tinha de compor, de criar as músicas, né? Imagina, apareceu, mas de quem é? Tá aí. Coincidência também, né? E um dado interessante, assim, que ele é um compositor, que ele fazia suas músicas todas no piano, né? Todas no piano. Ele era pianista. E ele ganhou o seu primeiro piano do seu pai quando ele tinha 9 anos de idade e começou ali sozinho, aprender sozinho, autodidata, as primeiras notas do piano, já compor ali com 11, 12 anos. Ele já vinha compondo. Compunha, né? Tanto que quando ele foi para São Paulo, ele já levou uma valsinha, que foi aquela que nós comentamos, né? Cruz Vermelha. Mas quando ele foi para o Rio de Janeiro estudar medicina, ele já levou na bagagem umas 10 músicas. E ele começou a criar e fez muita coisa, né? E vamos mostrar deixar o nosso amigo aqui trabalhar? Vamos lá. O que eu trouxe também então para nós ouvirmos, um clássico dele, é Zíngara. Certo. Ele se inspirou no movimento dos ciganos da época. Tinha muitos ciganos e que ficavam lendo à mão, né? E contando sonhos e coisas, e tu vai arrumar uma... Enfim, aquelas previsões todas dos ciganos. E inspirado nisso, né, ele fez Zíngara, homenagem. E tu vê, foi em 1931, nós vamos mostrar então com a gravação com o Gastão Formente. Gravação de 1931. E 31. Enquanto tu coloca ali, eu vou falar um pouco Isso aí. A ficha técnica aqui dessa música, tá? Que é a música Zíngara, de Gilberto de Carvalho e Olegário Mariano, né? E com Gastão Formente e Orquestra Vitor Brasileira, sobre a regência de Rondon, do disco RCA Vitor, gravado, gente, em 1931. Veja bem quanto tempo faz isso. Fazem 90 anos essa gravação. Então, estamos trazendo aqui no vinil uma gravação de 90 anos atrás, né? Composta na mesma época de Papo pro Ar, Zíngara foi lançada no verso daquela gravação. Contendo ingredientes melódicos típicos de Gilberto de Carvalho, teve grande sucesso, explicável pela excelente interpretação de Gastão Formente. Né? Então, veja bem, como a gente sempre fala, não dá para comparar essas gravações de mais de 90 anos atrás com a tecnologia de hoje, com as gravações de hoje, mas é um registro histórico importante. Mas mesmo considerando a época que foi feita a gravação, há quantos anos atrás? Mais de 90 anos. Mais de 90 anos. 91 anos. Quer dizer, se tu tiver um recurso, um toca-disco legal, uma amplificação, tu consegue ouvir muito bem. Como estamos fazendo agora. Né? Tudo bem, como tu falou, não se compara, mas tu consegue curtir, ouvir muito bem a letra, a orquestra que está junto. Olha aí, ó. Uma maraquinha, ó, tu ouve tudo que está aí junto. Né? Ó. Outra característica era dos intérpretes da época, né? Eles tinham vozes potentes para fazer as gravações, né?
o Gastão Formente, depois ele tinha outros, Silvio Caldas, né? Francisco Alves, todas vozes mais poderosas, né? Até que apareceu o nosso pessoal, o nosso João Gilberto cantando macio. Olha que letra bonita. Gilberto de Carvalho era uma pessoa muito erudita, né? Um médico e pianista, né? Fazia muitas músicas em cima do piano. E então já não tinha aquela vida boêmia de muitos artistas da época, né? Era uma pessoa bem assim. Inclusive, muito interessante um comentário dele. Ele disse que para ser músico e compositor não precisa ser boêmio. Quer dizer, não preciso ir para os bares beber cervejas e beber cachaça, não preciso disso. Sim, sim. Né? Diz ele que o poeta e os compositores têm a sensibilidade que é natural, quer dizer, eu não preciso. Mas que uma noite, uma cachaçinha, uma cerveja é bom, né? Mas concordo, tu não precisa. A inspiração, né? Ela vem. E que legal que o pessoal está curtindo, né? Tá participando conosco, né? Vendo o disco rodar aqui no nosso programa. Que legal. Então tá, escutamos então a música Zíngara, né? Uma gravação, uma composição de Gilberto de Carvalho. E essa gravação de 1931, são 91 anos atrás, então, né, um registro histórico aqui importante da música que se fazia no Brasil naquela época, né, que influenciou as décadas seguintes, com certeza, né, até hoje. Né? Então, com Gilberto de Carvalho, que era pianista, compositor e médico. Interessante que ele fez muitas composições, ele deixou 700 músicas compostas, editadas, ou seja, que foi numa editora ali, né, com partitura, com a letra, tudo, 700 canções editadas, tal assim, a grandeza da capacidade dele de fazer... A facilidade que ele tinha, porque ele como médico, ele tinha o consultório dele na Cinelândia, e ele trabalhava, né, inclusive a tese dele, ele recebeu com distinção, né? Ele foi que desenvolveu, inclusive, a aplicação da psicossomática na medicina, psicomática, né? Porque ele tinha uma teoria com ele, que ele estudou muito, né? Sim. Disse que a mente das pessoas tinha que trabalhar também para se curar. Sim. Diz ele que se tu não tivesse mentalizado essa cura, essa coisa positiva, ele dizia que só o tratamento dele às vezes não chegava. Ele trabalhava muito a mente das pessoas também. Ele foi um dos pioneiros, então, da medicina psicossomática. O que é a medicina psicossomática? Aquela que não separa o corpo da mente, da alma, né? Porque antes tinha essa separação, a pessoa lá com a doença se tratava só o lado físico. Mas muitas vezes uma doença ela é gerada por problemas mentais, do coração, da alma, por dificuldades, né? Problemas externos, que a pessoa vai então ali se preocupando, né? Tendo reações de medo e outras situações, e aquilo acaba somatizando então numa doença física. Né? E ele foi então um estudioso, um pioneiro nesta especialidade. Sim, nessa especialidade aí. Né? Da medicina psicossomática. Isso aí. Mudando de conversa, o que aconteceu também num período ali por 1931? O que ele percebeu? Que essas músicas populares, cancioneiras, mais do sertão, começaram a ter um auge também, para fazer sucesso, né? E daí, com toda a versatilidade e com a rapidez que ele compunha, né? Ele pensou, vou fazer também. E ele fez um clássico que é De Papo Pro Ar. Sim. E que todo mundo conhece também. Claro, eu me lembro dos meus tios cantando essa música quando eu era pequeno. Sim. Né,
muito conhecida, a música é quase como ficou do folclore brasileiro, assim, né? Sim. Porque, como tu falaste, é uma música que fala do sertão, né? Do povo do sertão, do interior, né? Aquela gente simples do interior. E uma música que, então, ele fez já pensando nisso, nesse pessoal, pensando também vendo que essa música já estava em voga, já estava crescendo naquela época, compôs uma música, então, que se chama... De Papo pro Ar. De Papo pro Ar, De né? Papo pro Ar. Isso. Né? Muito sucesso, a música popular muito bacana, que a gente traz, então, aí para o nosso telespectador. Vamos mostrar para o nosso público, então. De Papo pro Ar, Então tá. de Gilberto Carvalho e Olegário. Ok. Vamos lá. Então tá. Eu não quero outra vida pensando no rio de Jereré. Lá tem peixe bom, tem siri, patola que dá com o pé. Eu não quero outra vida pescando no rio de Jereré. Lá tem peixe bom, tem siri, patola que dá com o pé. Quando no terreiro é noite de luar, vem a saudade me atormentar. Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Se compro na feira feijão, rapadura, para que trabalhar? Eu gosto do rancho e o homem não deve se amofinar. Se compro na feira feijão, rapadura, para que trabalhar? Eu gosto do rancho e o homem não deve se amofinar. Quando no terreiro, em noite de luar, e vem a saudade me atormentar, eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Olha que Música deliciosa. deliciosa, gostosa de cantar, de ouvir, né? Que fez sucesso na época. Isso, né, Vânia, que a gente faz aqui no programa, assim, é trazer, então, assim, os compositores e músicas que a gente não ouve mais em rádios, que a gente não ouve mais na televisão, né? São relíquias da música popular brasileira que fizeram história na música e muitas vezes estão aí escondidas do tempo, né? Escondidas pelo As pessoas tempo. ouvem, muita gente, quer dizer, eu ouvia uma vida inteira essa música que nós acabamos de, Sim. né? De papo pro ar, né? Sim. Que a gente cantava em casa, né? E tem uma outra música dele que eu acho que a gente deveria aproveitar o tempo, não deve faltar muito tempo mais, né? Maringá. Maringá, sucesso. Maringá. E rapidamente assim contar também um pouco da história dessa música Maringá, que são duas fases, né? A primeira, quando pediram para ele, por que tu não faz uma música pensando no sertão, na seca, nessas coisas? E dele imaginou a Maria saindo do sertão. E perguntou onde que o pessoal morava. Alguém disse, eu moro em Ingá. Ele pensou assim, então vai ser a Maria do Ingá. E virou Maringá. Virou Maringá, um sucesso. Outra coisa daí, tem uma cidade no Paraná, que é de uns ingleses que foram organizar uma cidade, criaram uma cidade metódica para plantar café, plantar feijão, enfim. Então foi uma cidade planejada e construída. E os trabalhadores passavam o dia e a noite cantando Maringá. Daí quando o pessoal veio para inaugurar a cidade, mas que nome vamos dar? Alguém falou assim, olha, por que não chama de Maringá? Isso, e até a Maringá, ela recebeu o título, né, de Cidade Canção. Opa. Cidade Canção, porque ela foi uma cidade que foi criada a partir do nome de uma canção. Normalmente é o contrário, tem cidades aí que a pessoa faz música em homenagem à cidade, como New York, né? Sim, sim. Né? Porto Alegre é demais e outras tantas. Sim. E essa foi o contrário, a música deu o nome, Deu nome para a cidade. Depois ele recebeu uma rua com o nome dele. E tem um fato assim que não posso deixar de citar também, que ele contou, que ele foi fazer uma viagem para Petrópolis, de ônibus. Daí do lado dele tinha uma senhora e um menininho, e ele lendo alguma coisa, ele era um cara que gostava de leitura, enfim.
E o gurizinho falava o tempo inteiro. Daqui a pouco ele fechou o livro, não consigo me concentrar. E daí ele disse, pô, que menino legal como ele fala. Daí a mãe disse assim, mas ele gosta muito de músicas clássicas, um menino muito inteligente e tal. Dessas músicas populares, ele só gosta de uma, assim, que eu vejo. Ele gosta de Maringá. Ele comentou com a senhora assim, puxa, que legal que ele goste, um menino tão culto, e que goste de Maringá, que é uma música minha. Ela disse assim, mas por acaso a senhora é Gilberto Carvalho? Disse, sim, minha senhora, sou. Diz que ela ficou quieta, daqui a pouco ela desceu, na parada dela, ela desceu, olhou para ele assim, minha nossa, o que tem de louco nesse mundo? Não acreditou que ele era o compositor de... Então, pessoal, a gente se despede de vocês agora nesse momento com essa música, né? Encerramos o programa, então, com Maringá. Foi numa leva que acabou lá Maringá, ficou sendo a retirante que mais dava o que falar. E junto dela veio alguém que suplicou para que nunca se esquecesse de um caboclo que ficou. Maringá, Maringá, depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste que eu garrei a imaginar. Maringá, Maringá, para ver felicidade é preciso que a saudade vá bater noutro lugar. Maringá, Maringá, volta aqui pro meu sertão, pra de novo o coração de um caboclo a sossegar. Isso aí. Então, obrigado pela audiência e até o próximo programa. Até a próxima. Beleza, pessoal. Valeu, César. Valeu. Essa companhia é muito boa, esse teu violão aí especial. Até o próximo, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite num bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom. Tanto chopp gelado, confissões à beça. Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar e acabava em samba. Que é a melhor maneira de se conversar.